Você sabia que muitas famílias não foram destruídas por causa do amor do pai ou do amor da mãe? Quando eles estavam para tomar alguma decisão que iria destruir a família, eles se lembraram dos filhos. Então foi o seu pai quem te deu carinho em algum momento, proteção, educação. E é interessante isso que eu falei, né? Como que as coisas às vezes se invertem na vida. Em um momento, os pais cuidam dos filhos, quando eles nascem, ensinam aos filhos as primeiras palavras, dão a mão aos filhos para que eles consigam se levantar e dar os primeiros passos, conduzem os filhos no primeiro dia da escola. Mas chega um tempo em que as coisas se invertem e os filhos é que passam a cuidar dos seus pais. Então, honrar o pai é isso, é cuidar quando for necessário, é se preocupar com ele, é suprir as necessidades dele, se for preciso. Você vai visitar o seu pai, leva alguma coisa para ele, passa no mercado, passa na loja, leva alguma coisa que ele gosta. Honrar é levar no médico, é dar o seu melhor, porque um dia o seu pai te ofereceu o melhor que ele tinha. Amém? O meu pai não está mais presente na minha vida. Eu perdi meu pai há alguns anos. Então, assim, o dia de hoje, o Dia dos Pais, é um dia em que eu me lembro dos ensinamentos que ele me deu, mesmo sem palavras. Mesmo sem palavras. A geração do meu pai não teve, talvez, essa abertura que nós, que eu e você temos hoje com os nossos filhos, de sentar, de olhar no olho, de conversar, de transmitir ensinamentos. Hoje eu pude sentar com o meu filho e conversar com ele, assim, olho no olho, ler a palavra com ele, orar por ele. E eu depois fiquei pensando, né, e agradecendo a Deus, dizendo, meu Deus, como isso é precioso, como esse tempo é precioso, porque eu sei, irmãos, que depois que eu partir dessa vida, o que vai fazer a diferença é isso. Não são os bens materiais que eu deixar, a herança material é o de menos. Mas o meu exemplo, as minhas palavras, as minhas atitudes, é que vão ecoar para sempre na vida do meu filho e posteriormente na vida dos meus netos. Então o meu pai, ele me ensinou muitas coisas sem palavras. E no final da vida dele, eu tive a grata oportunidade de honrá-lo. Eu nunca vou poder pagar o que meu pai fez por mim. Porque é uma vida dedicada. Quando você cria um filho, é uma vida dedicada a um filho. Eu nunca vou poder retribuir isso para ele. Mas eu pude, né, conforme eu mencionei na mensagem Minuto com Deus de hoje, eu pude dar a ele um plano de saúde. E eu louvo a Deus por isso, assim, porque isso proporcionou a ele uma morte tranquila quando ele estava lutando contra um câncer. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha condições de fazer, e eu sei que se ele tivesse no meu lugar, ele faria o mesmo por mim. Então, irmãos, a relação entre um pai e um filho é tão importante para Deus que o último versículo do Antigo Testamento fala sobre isso. O último profeta que foi citado lá no Velho Testamento, no último livro dele, no último versículo, Malaquias capítulo 4, versículo 6, fala sobre o relacionamento entre um pai e um filho.
Olha o que diz. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o que Deus está falando aqui é o seguinte: existe um momento da nossa vida em que a nossa visão como filho, ela diverge da visão do pai. O filho quer ir para um lado e o pai quer levar para o outro. Porque o filho tem um entendimento das coisas, o pai tem outro. Mas a palavra do Senhor diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos, fará com que as duas visões se encontrem novamente. O coração do pai se converterá ao do filho e do filho ao do pai. E isso é condição para que a terra não seja ferida com maldição. Então, você é filho. Eu falo para você que é filho. Você precisa ter um entendimento correto em relação ao coração do seu pai. E aí eu posso abranger aqui, falar tanto do pai aqui na terra, quanto do nosso pai que é Deus. Quando nós não temos um alinhamento com a vontade do pai, com o coração do pai, nós queremos agir por nossa própria conta e muitas vezes fazer coisas que desagradam o pai. Eu me lembrei aqui da passagem do filho pródigo, em Lucas 15. Por que o filho pródigo quis sair da casa do pai? Ele falou, me dá a minha parte na herança que eu vou embora. Por que ele quis sair? Porque ele sabia que ali na presença do pai, ele não poderia levar uma vida de qualquer jeito como ele estava levando. Então ele pede para sair da casa do pai, para ter uma liberdade de agir como ele quisesse. E a palavra de Deus diz que depois que ele saiu da casa do pai, ele passou a desonrar o pai. Porque aquelas atitudes que ele teve, agindo de uma forma irresponsável, levando uma vida irresponsável, uma vida no pecado, aquelas atitudes desagradavam o pai, desonravam o pai. Por isso que ele passou a colher os frutos dessa desobediência. O filho pródigo não prosperou porque desonrou o pai. Só que no momento em que ele cai em si, ele se lembra de quem? Do pai. Ele deixa de ver o pai como alguém impositivo, alguém que só segurava as bagunças que ele queria fazer, mas ele vê o pai como alguém bom, como uma pessoa boa. E ele diz assim, o meu pai dá comida até para os empregados. Na casa do meu pai não falta comida nem para os empregados. Olha como a visão do pai agora é outra. E aí a vontade que ele tem é de voltar para a presença do pai. Depois você lê lá, Lucas 15, a partir do versículo 11. Então, irmãos, nós precisamos hoje, nesse dia que é comemorado o Dia dos Pais, primeira coisa, honrar o nosso pai. Seu pai ainda é vivo, honre a ele. Honre a ele. Ele está precisando de algo. Faça o máximo de esforço possível para ajudá-lo. Procure compreender o coração do pai, o coração do seu pai. Às vezes, para muitas pessoas, no momento em que ela é corrigida pelo pai, repreendida pelo pai, podada pelo pai, aquilo parece algo ruim, mas é a expressão do cuidado do pai. Essa semana eu tive uma conversa com a minha filha e eu falei para ela assim, olha,
Me perdoa por eu ter falhado. Mas eu sou uma cabeça da década de 60, eu nasci em 68, tendo que conviver com uma geração do ano de 2021. Então eu vou cometer falhas como pai. Mas pode ter certeza que o meu amor permanece por vocês, que são meus filhos. Hoje é dia de você honrar o seu pai. E se você é pai, hoje é tempo de você agradecer a Deus, porque os filhos são herança do Senhor. A palavra do Senhor diz que os filhos são uma herança dada por Deus a nós. Então, ser pai, mesmo com toda a precariedade, com toda a falta de recursos, com toda a falta de entendimento, ser pai é um privilégio que Deus nos dá. E a relação é tão forte que Deus é comparado, é chamado nas Escrituras de pai. E nós somos seus filhos amados. E Deus, como pai, como esse exemplo que é para nós, ele não mede esforços para fazer com que nós andemos no caminho dele. Às vezes Deus nos dá umas varadas, no bom sentido. Deus permite que nós sejamos punidos para que nós continuemos na presença dele. Muitas lições que Deus nos proporciona é no momento das dificuldades. Como pai, ele permite que a gente passe por algumas situações difíceis, mas ele não retira de nós o seu amor. Então receba essa palavra. Você tem seu pai ainda? Louve a Deus pela vida dele. Eu vejo, irmãos, que muitos pais perderam a capacidade de interagir com essa geração, de se comunicar com essa geração. Nem todo mundo terá um canal no YouTube, uma página no Facebook, um perfil no Instagram. Talvez seu pai não está nessa onda aí, nessa vibe, mas é o seu pai. Você pode chegar às nações um dia, com a sua inteligência, você filho, com a sua desenvoltura, você pode falar inglês, você pode conquistar o mundo. Mas lembra de quem te ajudou a dar os primeiros passos. Lembra de quem te deu a mão, de quem te carregou no colo, de quem chorou com você, orou com você, de quem muitas vezes te levou para a igreja, te ensinou o caminho de Deus, te ensinou a buscar ao Senhor. A figura do pai na nossa vida é tão importante que as pessoas muitas vezes associam o pai a Deus, associam a figura do pai a Deus. Muitas vezes nós temos o referencial de Deus através do nosso pai e da nossa mãe, de ensino, de cuidado, de proteção, de sustento, de acolhimento. Então, olha como isso é importante. E a palavra do Senhor diz que nós, por causa do pecado, perdemos a comunhão com o nosso Pai, que é Deus. O pecado nos afastou de Deus. Só que em Jesus, nós fomos reconciliados com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Se você estiver preparado aí, daqui a pouquinho nós vamos cear. Portanto, pegue o seu suco de uva, pegue o seu pão. Nós vamos ter um momento de comunhão aqui.
Porque Jesus nos reconciliou pelo seu sangue derramado na cruz. Ele nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 e 18, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Deus nos ama tanto que entregou o seu único filho para morrer por nossa causa, para morrer pelos nossos pecados. E o apóstolo Paulo diz que, além dele ter nos reconciliado, ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós também, através da pregação da palavra, podemos reconciliar as pessoas com Deus. Amém?